Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Aqui tô no Instagram, aqui no Facebook. Logo, logo a gente vai começar o programa Bate-Papo Novo Tempo de hoje. Vamos falar sobre a criança interior. Gente, eu adoro esse tema. Todo terapeuta adora trabalhar a criança interior. E a gente vai aprender muito hoje sobre a criança interior. A gente vai aprender o que é isso. A gente vai aprender como se conectar com essa criança, o que fazer com essa criança, como essa criança se manifesta na nossa vida, como que isso impacta no nosso comportamento, nas nossas emoções. Então o programa tá muito legal hoje e é muito bom quando vocês participam, viu? Já vi que tem pessoal entrando aí, que bom que vocês já estão conectados com a gente. Logo, logo a gente vai começar. E lembrando que depois a gente manda o vídeo do programa para o meu canal do YouTube, Natasha Fiel, lá no YouTube. Vocês podem compartilhar, vocês podem assistir novamente. Enquanto o programa não começa, faltam alguns segundos. Clica aí nessa setinha e compartilha o programa de hoje. Manda para mais pessoas poderem assistir o que nós vamos falar sobre a criança interior. Agora eu vou ficar, mudinha, quietinha, que a Gisele vai entrar no ar e o programa já vai começar. Bate-Papo Novo Tempo. Olá, amigos! Está começando mais uma edição do nosso Bate-Papo Novo Tempo, esse encontro bom de conversa aqui na nossa tarde. Toda terça-feira tem essa conversa, tem esse encontro bom com Natasha Fiel, ela que é coach psicanalista. Tira um tempinho aí do seu dia a dia, nas suas terças-feiras, para vir conversar com a gente sobre assuntos que vai deixar a gente mais leve, que vai nos ajudar a compreender melhor as nossas emoções, a viver leve de verdade. Né, Natasha? Boa tarde. Isso aí, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas que estão com a gente aqui no meu Instagram, no meu Facebook e no Instagram da rádio, né, Gisele? Exatamente. Estamos ao vivo hoje pelo Instagram da Rádio Novo Tempo também. Você pode acessar, logar aí em Rádio NT NV. Ao vivo também em Natasha Fiel, no Face e no Instagram. Exatamente. No Face e no Instagram estamos aqui conectados. Já tem um pessoal aqui conectado com a gente. Que bom, sejam bem-vindos. Compartilhem o vídeo, porque hoje o tema é muito bom. E quem quiser conferir de vários ângulos, acesse aí os dois. Isso aí. E vai ver aqui o programa de todos os ângulos possíveis. Será muito bom ter essa conexão, esse momento com você também, tá bom? Mande aqui também o seu depoimento, faça a sua pergunta. Hoje vamos conversar sobre a criança interior. Importante esse tema, né, Natasha? Muito importante, Gisele. Muito importante. Porque na psicanálise a gente aprende que tudo que acontece na infância não fica na infância, vem com a gente para a vida adulta. Então nós convivemos com a nossa criança interior a vida toda. Certo. Então a gente precisa aprender a lidar com essa criança. E conhecer qual é a criança que está dentro da gente, né? Exatamente, compreender essas emoções, compreender as nossas crenças, para a gente poder administrar bem esse relacionamento com essa criança interna. Muito bem, então se você quiser conhecer qual é a sua criança interior, não perca o programa Bate-Papo Novo Tempo de hoje, está começando agora. E será muito bom se você interagir. É só você enviar para o nosso WhatsApp aí a sua participação, tá? Que é o 99820 7343. E para começar o programa de hoje, eu tenho aqui uma perguntinha muito interessante, no qual a gente vai entender o que é essa criança interior, né, Natasha? Então, Gisele, a criança interior, ela é a criança que nós fomos. A criança interior, ela é toda a nossa experiência,
tudo que nós vivenciamos, tudo que nós aprendemos na nossa primeira infância. Então, tudo que nós vivenciamos, aprendemos, sentimos, está armazenado no nosso inconsciente. A nossa mente, ela é dividida em duas partes, uma parte consciente e uma parte inconsciente. Acontece que tudo que está no inconsciente, embora não esteja claro para nós, embora esteja inconsciente, mas nós tomamos muitas decisões com base nessas informações que estão armazenadas ali. E essas informações são as nossas crenças, são as nossas experiências emocionais, é a nossa memória emocional. Então tá tudo ali. A forma como nós fomos educados, os valores que nós aprendemos, as crenças que nós aprendemos, tudo isso, embora a gente não consiga lembrar muitas vezes, está armazenado no nosso inconsciente e nós tomamos muitas decisões baseadas no nosso inconsciente. Entendi. Então essa criança é essa memória que muitas vezes não está consciente para nós, mas ela se manifesta nas nossas decisões, nas nossas emoções, nas birras que a gente faz, que adulto também faz birra, adulto também faz pirraça, né? Então essa criança aparece nessas circunstâncias. E é importante deixar claro que nós armazenamos as coisas que foram saudáveis para nós, que foram boas para nós, mas que também foram ruins para nós. Então, nós armazenamos todas essas experiências. E aí, aquelas experiências que não foram boas, aquelas experiências que foram ruins, foram experiências de dor, de angústia, de abandono, de insegurança, de agressividade. Essas experiências, elas prejudicam muito a nossa vida. Da mesma forma que as experiências que foram positivas nos ajudam demais, nos impulsiona. Então, conhecer essa criança, aprender a lidar com essa criança é uma experiência de autoamor, é uma experiência de autoconhecimento e de libertação. Até para não repetir, não ficar no ciclo, né? Você vai educar o filho da mesma forma que você foi educado e vai ficando nesse ciclo, né? Exatamente. E mais, a gente toma um monte de decisão repetida, mesmo que errada. Não é? Você compartilhou uma frase muito interessante que diz que há crianças feridas e escondidas em adultos difíceis. Exatamente. Então, essa frase, ela é tão impactante porque é impactante para nós, para a gente se conhecer, para a gente entender quando nós estamos difíceis, mas também quando nós precisamos conviver com pessoas que são difíceis. E aí, quando a gente olha para essas pessoas e compreende que existe ali uma criança ferida que precisa de um tratamento, a gente desenvolve a compaixão. E a compaixão, junto com a empatia, nos ajuda a conviver melhor com essas pessoas. E aí é bom para todo mundo. Muito bem. Agora, por que é importante encontrar essa criança interior? É importante encontrar essa criança para que a gente tenha mais liberdade, para que a gente tenha mais leveza na vida. Então, como eu falei, essa criança ela está no inconsciente. Nós tomamos várias decisões baseadas no inconsciente. Como essas decisões elas são inconscientes, muitas vezes a gente nem percebe. Tá tão intrínseco na gente, está tão enraizado, que a gente não percebe e a gente repete decisões equivocadas. Isso está presente, por exemplo, nos nossos comportamentos autodestrutivos. Isso está presente no ciclo da autossabotagem, que a gente já falou muito aqui. Então, uma frase assim, que é muito comum, que eu escuto sempre. Ai, Natasha, eu tenho dedo podre para homem. Já ouviu essa frase, Gisele? Já, muitas vezes. Então, por que tem dedo podre para homem? Por que a mulher fala isso? Porque ela está sempre escolhendo homens que não são bons.
para o relacionamento. E por que ela escolhe sempre o mesmo perfil? Porque ela está ali presa num comportamento autodestrutivo, que provavelmente foi um comportamento que ela aprendeu na infância e está ali inconsciente. Então, essa mulher, se ela entrar numa sala e tiver 100 homens, 95 homens, bons partidos, vamos falar assim, e 5 homens destrutivos, ela vai escolher um dos 5 homens. É inconsciente. E as nossas decisões emocionais, inconscientes, elas não têm lógica. Por isso que a gente repete comportamentos autodestrutivos. Então, conhecer essa criança interior significa se libertar dessas amarras mentais que nós vivemos, significa se libertar de muitas dores que nós vivemos e que são desnecessárias. Vou dar um outro exemplo, Gisele. Uma criança que teve uma educação muito rígida, muito castradora, uma educação onde ela ouvia sempre que ela não podia errar, que ela tinha que tirar 10 em tudo. Aquela criança que quando tirava 9,5 na escola, os pais brigavam porque tinha que ter tirado 10. E quando ela tira 10, os pais falam não fez mais do que obrigação, né? Então essa criança, ela se torna um adulto extremamente rígido no tocante às metas, aos objetivos, à tarefa. É um adulto focado na tarefa. E isso, num desequilíbrio, isso é muito ruim. Porque é um adulto que ele não acredita nos outros valores que ele possui. Ele acredita que ele vai ser valorizado se ele cumprir a tarefa. Entende? Então ele fica sempre se cobrando também. Ele fica sempre se cobrando muito e a cobrança dele é em atender as expectativas dos outros, para ele se sentir aceito. Então é aquele adulto que faz tudo em prol dos outros para que ele se sinta aprovado, para que ele se sinta amado. Então esse é um exemplo. E assim temos vários exemplos de como essa criança interior ferida, abandonada, maltratada, de como essa criança vem com a gente para a vida adulta. Entendido. E é aí que fica, a gente fala do ciclo, né? Que ele pode passar esse comportamento para os filhos que serão da mesma forma. Exatamente. Por exemplo, uma criança que viveu em meio à agressão, ela aprende a se comunicar através da agressividade. Então, ela pode se tornar um adulto agressor, porque essa é a forma que ela aprendeu de se comunicar. Entendido. Agora, onde está, Natasha, essa criança interior? Como é que a gente pode ter acesso a ela? Essa criança, ela está dentro de nós. Ela está na nossa mente. Então, como que a gente acessa essa criança? A gente precisa dar vazão ao nosso lado infantil. Quando nós fazemos as pazes com a criança, quando a gente trata essa criança, quando a gente cuida dessa criança, a nossa criatividade aumenta, a gente fica mais alegre, a gente dá risada. Então, fazer coisas que nos remetem à criatividade, à arte, à leveza, a gargalhadas, a todo e qualquer comportamento autêntico, comportamento espontâneo. A criança não é espontânea, a criança fala o que pensa, sincera, ela não tem ainda os filtros, não é? A gente que coloca os filtros na criança, mas ela ainda não tem esses filtros. Então ela é autêntica, ela fala o que pensa, ela se manifesta, ela não tem vergonha de dançar, ela gosta de pintar fora dos padrões, não tem padrão para pintar, não tem regra para pintar. Ela gosta de comer coisas fora de hora, não tem regramento para comer. Então, quando a gente se permite esse tipo de comportamento, em equilíbrio, claro, a gente dá permissão para essa criança se manifestar. Então, essa criança começa a entrar em comunicação com a gente. Eu tô falando essa criança, parece que é uma outra pessoa, né? Não é outra pessoa, é uma parte nossa, mas é uma parte nossa muito infantil.
Então é muito interessante que a gente possa olhar para essa parte nossa como se fosse uma criança. Como se fosse a gente mesmo. Então é legal manter os retratos da nossa infância, de quando a gente é criança, olhar para esse retrato de vez em quando, fechar os olhos e visualizar essa criança, abraçar essa criança. A visualização, ela é uma oportunidade maravilhosa de entrar em conexão com essa criança. Então, todo comportamento de espontaneidade, todo comportamento criativo, a gente dá vazão, a gente dá permissão para essa criança se conectar com a gente. Muito bem, que ótimo. Olha, por aqui passando, Rosângela tá amando o programa. Um beijo, Rosângela, obrigada pela sua participação, viu? Tem mais gente por aqui, deixando abraços. Conosco o Felipe Monteiro, o Denis Santos, a galera que participando através do Instagram. Aí tem alguma participação também, Natasha? Aqui muita gente mandando beijo, alô, falando que adora o programa. Que ótimo. Então um beijo para vocês, Ana Paula, Elivânia. Elivânia tá lá no exterior acompanhando a gente. Uau! Um beijo para vocês. Tia Nini, um beijo para você lá de São Mateus acompanhando. Mandando oi aqui, muita gente conectada. Um beijo para todos vocês. Muito bom ter vocês aqui. Ótimo. São 4h15, já entendemos aqui como acessar aí a nossa criança interior. Agora precisamos saber por que nós nos desconectamos, né, dessa criança. Em que fase da vida que isso acontece? Então, a gente estava falando aqui que a criança é autêntica, espontânea, né? E aí, quando a criança vai crescendo, o que nós adultos fazemos? Nós falamos assim, para de chorar, para de fazer pirraça, se comporta, aqui não pode correr, você tem que ficar quieta quando outra pessoa fala. A gente vai colocando regramentos na criança. Quando nós exageramos nisso e a gente vai colocando a criança dentro de uma caixinha, não é? Porque nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos comportar para viver em sociedade. E esse nós temos que nos comportar para viver em sociedade acaba podando muitos comportamentos que a nossa cultura, o nosso meio social julga que é inadequado. Muitas vezes não é, Gisele. Então, mas a gente julga que é inadequado. Então, assim, vou dar exemplos comuns que a gente escuta. A mulher mais velha não pode ter cabelo comprido, né? A mulher mais velha não pode usar saia curta. Enfim, me fugiram agora exemplos, mas são esses exemplos assim que a gente olha e fala, tá fora do padrão, né? Isso está fora do padrão. Então nós vamos nos desconectando da criança interior na medida que nós vamos saindo da primeira infância. Então isso vai mais ou menos dos 7 aos 10 anos. E aí a gente tem que entrar na caixinha. Um outro exemplo clássico, assim, criança tem muita energia, criança gosta do movimento, criança é criativa, e aí a gente coloca a criança na escola, onde ela tem que ficar sentada por 4 horas, não pode conversar, tem que ficar quietinha, ouvindo o professor dar aula. Não. Gente, isso é uma tortura. Por isso que não ficam, né? Por isso que não ficam. Mas aí a gente vai crescendo e aprendendo que dentro da sala de aula tem que ficar quietinho, prestando atenção, não pode se movimentar, não. Então a gente vai sendo colocado dentro da caixinha, dentro desse formato. E tudo que foge do formato, para nós é um estranhamento. A gente julga como inadequado. E muitas coisas não são inadequadas, né? E aí a gente desconecta completamente da nossa criança interior. Então a melhor evidência é quando nós perdemos a nossa espontaneidade. Não vou falar para não magoar. Criança não tem medo de magoar. Não mesmo. Né? Criança tem medo de tomar bronca. Ela para de falar para não tomar bronca. Mas para magoar, ela não tem medo de magoar. Quando a gente deixa de falar porque tem medo de magoar, a gente está deixando de ser autêntico. A gente está deixando de ser espontâneo. De ser verdadeiro. Né? De ser verdadeiro.
Então, esse é um indicador de que nós estamos nos desconectando da nossa criança interior. Mas aí, Gisele, o que acontece? Eu estou aqui com você e aí a Ana Cristina entra, faz alguma coisa, eu não falo para ela para não magoar, Ana Cristina sai do estúdio, na hora que ela sai do estúdio eu falo para você, Gisele, você reparou, Ana Cristina? Eu não queria falar para não magoar, mas você viu que ela fez isso e isso? Eu tô dando vazão à minha criança. Só que eu tô dando vazão à minha criança de uma maneira que não é autêntica. Eu não fui espontânea, entende? Sim. Então eu dei um exemplo bem simples, mas ele é muito trivial. A gente encontra isso todos os dias. E é uma atitude que hoje se chama de falciane, né? É, falciane, né? Então, a criança não é falciane, a criança é muito autêntica, ela é muito honesta. Então, nós vamos nos desconectando da criança interior toda vez que nós pegamos um comportamento autêntico nosso, colocamos ele bem escondidinho e nos encaixamos naquele formato para você ser aceito. Aí ocorre o desconecta, né, da criança. Aí a gente se desconecta da criança interior. E aí, Gisele, a gente vai formando a nossa personalidade. A nossa personalidade é um conjunto de características, de comportamentos, de, às vezes, até opiniões, que elas são politicamente corretas, que são moralmente aceitas. Mas muitas vezes não tem a ver com a nossa individualidade, com o nosso ser real, com a nossa essência. Mas a gente vai formando uma personalidade completamente mascarada, cheia de máscaras, para que a gente possa ser aceito no grupo no qual nós estamos convivendo. Muito bem. São 4h20, o Bate-Papo Novo Tempo de hoje, trazendo essa informação para você, essa conversa aqui sobre a criança interior que há em cada um de nós, né? Já aprendemos aqui como acessá-la, quando ela se desconecta, né? E agora, já comentamos também que algumas formas ao ser educados, né, é o que prejudica essa criança interior. Exatamente. A gente perde essa conexão. Quando a gente tem uma educação mais livre, mais leve, mais autêntica, mais honesta, a gente cresce de mãos dadas com essa criança. Essa criança cresce saudável. E esse livre não é deixar fazer qualquer coisa. Não é deixar fazer qualquer coisa, mas é poder ser você mesma, sem ter medo da crítica, sem ter medo do que os outros vão pensar. Então, quantas e quantas pessoas vivem por trás de uma máscara com medo de não ser aceito, de não ser amado. Que o medo de não ser amado é o maior medo que nós temos. Todos nós temos medo de não ser amado e de não ser aceito. Então, o que a gente faz? A gente entra na caixinha. Desenvolve a personalidade. Muito bem. Agora, Natasha, para fechar o programa de hoje, como podemos nos reconectar com a criança interior, assim, de uma forma natural no dia a dia? Então, essa reconexão com a criança interior, ela é um processo maravilhoso. Tem determinadas situações terapêuticas que a gente precisa recorrer a essa cura da criança interior. Então, a criança que teve uma infância com abuso, com agressividade, a criança que teve uma infância de muita dor, de muita angústia, de abandono, ela traz isso e ela somatiza isso na vida adulta. Então, o adulto, ele aparece doente. Então, uma forma de acessar a criança interior é fazendo a terapia, fazendo a análise. A psicanálise é a abordagem que vai acessar o inconsciente. Então, a psicanálise é a melhor abordagem para isso. Freud estudou muito a criança interior, ele trouxe esse conceito para nós e Jung criou o arquétipo da criança interior. Jung trabalhou muito bem isso. Então, na análise, a gente faz esse acesso à criança interior. Existem técnicas, existem atividades que nós desenvolvemos para poder acessar. Nesse caso, Gisele, nesse caso que é terapêutico, nós precisamos
sentir a dor novamente. Sentir a dor novamente é fundamental para que a cura possa acontecer. E é muito difícil. Quem quer sentir dor? Ninguém quer sentir dor. Então é preciso muita coragem para a gente entrar nesse túnel do tempo, para a gente voltar lá e sentir a dor. Mas sentir a dor novamente é a primeira parte do processo de cura. Então, na análise, a gente faz esse acesso à criança interior através de técnicas, de exercícios, tem dinâmicas, a gente usa tudo isso para acessar. Agora, não precisa ir para análise para acessar. Quem está nos ouvindo aqui agora pode começar a pensar assim: o que eu gostava de fazer quando eu era criança? Do que eu gostava de brincar? O que eu gostava de fazer que muitas vezes eu não podia fazer, os meus pais não deixavam eu fazer? O que eu gostava de comer que os meus pais não deixavam eu comer? E aí você pode se reconectar fazendo aquilo. Então, por exemplo, Gisele, uma das minhas brincadeiras favoritas quando eu era criança era brincar de amarelinha. Você sabe o que é amarelinha? Sim. Que você risca no chão. Hoje eu não vejo as crianças brincarem de amarelinha, né? Mas eu amava brincar de amarelinha. Eu amava brincar aquela brincadeira de belisca que jogava as pedras para cima e a gente tinha que pegar as pedras com a mão. Era um desafio de pegar as pedras com a mão. Esse eu não conheço. Então, a belisca é o nome. Adorava brincar de belisca. Então, brincar disso novamente me remete a uma fase da minha infância alegre, feliz, gostosa. Então, eu me conecto com a minha criança interior repetindo, fazendo as mesmas coisas. Fazendo um piquenique, fazendo coisas que eu fazia quando eu era criança. E aí, essa é a dica. Se remeta à sua infância, a infância alegre, a parte alegre da sua infância. E repita isso. Repita as atividades que você fez que eram alegres. Então, que seja chupar pirulito. Outro dia uma cliente minha, a gente foi fazer uma técnica, ela levou aquele sorvetinho que dentro vem uma Maria Mole com uma bola de soprar agarrada nele. Então, porque ela comia aquilo quando ia para a escola e ela lembrava que era muito bom, então ela levou aquilo para a sessão, a gente fez toda uma atividade. Então a gente vai lembrando assim de coisas que a gente comia quando era criança, coisas que a gente brincava quando era criança. De repente você pode fazer aquela sopinha que você comia lá na casa da sua avó, enfim. E aí você se conecta com esse passado de uma maneira positiva, de uma maneira feliz. Também pode recorrer a uma bagunça organizada. Por exemplo, comprar tinta guache, pintar papel com os dedos, fazer uma jardinagem, pintar mesmo com lápis de cor, enfim, reviver todas aquelas atividades que você viveu lá atrás na sua infância e que foram alegres. Se você não está com nenhum trauma, não está em nenhum processo de cura, não está precisando visitar a sua criança interior para tratar algum trauma, você não vai remeter a experiências negativas que você teve na infância. Você vai se remeter a experiências positivas, né? Sempre a experiências positivas. As pessoas que estão em processo de tratamento, elas têm que fazer com orientação do terapeuta. Porque quando a gente volta ao passado, a gente precisa aprender a administrar isso e deixar o passado no passado. Não é? Quando a gente revive uma experiência, a gente sente a dor de novo. Então não vale reviver uma experiência negativa sem o auxílio de um terapeuta. Se você tiver com um terapeuta, com um psicanalista, ele vai te orientar como ir lá no passado e voltar para o presente. Agora, se você quer só dar vazão a essa criança, dá vazão à sua criatividade, dá vazão à sua autenticidade. E aí fazer coisas que criança gosta de fazer, brincar de quebra-cabeça, brincar de amarelinha, comer guloseimas, brincar de pique, enfim, as coisas que você gosta de brincar. Dos momentos mais saudáveis da nossa vida é quando nós brincamos com os filhos. É verdade, né? Quando nós brincamos das coisas que a gente gostava de brincar anteriormente. Quando a gente ensina essas brincadeiras para os filhos.
a gente acessa essa criança feliz e troca essa energia de felicidade com os filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas quando a gente percebe o pai tendo essa brincadeira com o filho, a gente sente, parece a mesma emoção, né? É isso mesmo, exatamente. E isso é muito legal, não é? Isso é muito saudável para as emoções. É o que eu sempre chamo aqui de alimento para a alma. Alimento para a alma é aquilo que a gente bota para dentro e faz a gente se sentir bem. E esse tempo com o filho é o que vai ficar ali no inconsciente dele para quando ele se tornar um adulto. Isso, né? Aí, é uma forma dos pais construírem um futuro, uma memória positiva para os filhos. A gente sempre pergunta para os pais, né? Como é que você quer ser lembrado pelo seu filho? Então, brinca com ele. Brinca, que é muito bom. A Geisa está participando aqui, dizendo que ela adora esses assuntos aqui do programa. E ela já brincou de tudo isso que você falou aqui. E agora ela disse que ela era muito feliz naquela época. E hoje ela faz isso com os netos. Ah, que legal, maravilha, isso mesmo. Brincar com os netos deve ser melhor do que brincar com os filhos. Ai, pena que o nosso tempo já foi também, mas foi muito bom essa conversa. Ai, que bom. Gisele, eu tenho um depoimento aqui, posso ler? Dá tempo? Pode. Então, a Camila está falando aqui, estou em processo de cura e pude acessar minha criança interior de uma forma inexplicável. Claro que tudo com ajuda terapêutica. E graças à minha querida Natasha. Um beijo, Camila. Estou podendo me descobrir. É isso mesmo. Hoje ela vai fazer uma técnica lá dos doces que eu ensinei para ela. Maravilha, Camila. Dá vazão a essa criança. Cura essa criança. A gente precisa pegar a nossa criança, Gisele, colocar no colo e abraçar. E dizer para ela, olha, não precisa mais ter medo. As experiências que a gente vive quando criança... Elas são experiências significativas. Então, a gente precisa abraçar essa criança interior que está na gente e procurar a cura quando a gente tem comportamentos que são patológicos, quando a gente tem comportamentos que nos prejudicam. Esses comportamentos, eles aparecem na dificuldade do relacionamento no trabalho, dificuldade de relacionamento conjugal, dificuldade em receber não, dificuldade em dar não para as pessoas. Então, tudo isso é a nossa criança interior que está ali, querendo aprovação, querendo ser amada, querendo ser aceita, ou morrendo de medo, ou com medo do abandono. E a gente precisa tratar para ter essa vida leve que a gente merece. Isso mesmo. Esse foi o nosso programa Bate-Papo Novo Tempo desta semana. O de hoje vai ficando por aqui, mas na próxima terça tem muito mais. Já tem um tema definido, Natasha? Ainda não temos tema definido, então vocês podem contribuir com a gente. Manda dica aí para nós que a gente quer falar aquilo que vocês querem ouvir. Exatamente. O nosso WhatsApp é o 998-27343. Bate-Papo Novo Tempo vai chegando ao fim, mas você continua ligado aqui na Voz da Esperança. Na sequência, você acompanha mais um programa Chega Mais Perto. Beijo grande no coração, Natasha. Até a próxima terça. Até a próxima. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo. Vocês gostaram do tema de hoje? Dá um feedback pra gente. E se gostaram, compartilhe o vídeo. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Mas vocês podem compartilhar aqui. E é muito bom quando vocês contribuem com a gente. Camila, muito obrigada pela sua partilha. Você é uma mulher muito corajosa. Ana Paula, que bom que você gostou. Muito bom também ver você aqui. Pessoal, ajuda a gente a fazer o próximo programa. Sugere temas para nós. Diga para nós o que vocês querem ouvir. Muitas vezes não sabe qual é o tema, mas manda sua angústia, manda seu problema e a gente vai trabalhando com ele aqui, tá bom? Um beijo para vocês e uma ótima semana.